E aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Fazer dois vídeos aí pra falar com vocês do Hitler, um pouquinho da trajetória do Hitler, já que ele foi o principal expoente do nazismo, né, na Alemanha. O Hitler, ele nasceu no dia 20 de abril de 1889. Ele era austríaco, ele não era alemão. Muitas pessoas não sabem dessa informação. E na infância ele teve três irmãos. Os três irmãos dele faleceram. O Hitler foi a única criança que conseguiu sobreviver. O pai do Hitler, ele era um funcionário público, tanto que ele teve uma infância e um início de juventude muito conturbado, porque o seu pai queria que ele seguisse esse caminho. Da mãe do Hitler nós não temos muitas informações. Na verdade, a vida e a infância, a parte da infância e da juventude da vida do Hitler é um pouco complicada. Você tem muitas informações suprimidas, mas algumas fontes confiáveis diziam que era uma mãe muito afetuosa, muito carinhosa. Fala-se, né? A gente não tem certeza que o único momento que o Hitler ele chorou foi quando a sua mãe faleceu. A relação dele com o pai era meio complicada porque o Hitler ele tinha alguns dotes artísticos. Ele queria ser um pintor. Ele até que foi um pintor razoável, mas o seu pai não queria. O pai do Hitler morreu em 1903, né? Na juventude do Hitler. E ele era de uma família que a gente pode considerar de classe média. Eles nunca sofreram tantas privações, eles não eram miseráveis, eles tinham uma vida até que razoável. Quando a mãe do Hitler morre em 1909, o que ele faz? Ele vai para Viena, capital da Áustria. E Viena, na época, tinha uma forte influência cultural. Muitos dos escritos do Freud foram escritos em Viena nesse período. E ele vai tentar entrar não é companhia, na Escola de Belas Artes. Ele vai tentar a carreira de pintor, né? Ele não consegue. Ele não tem a capacidade, não tem as habilidades para tal, apesar de ter uma qualidade razoável. E ele fica perambulando por Viena. Em 1913, ele vai para Munique e ele se alista ao exército alemão, né? Ele era mensageiro. E quando eclode a Primeira Guerra Mundial em 1914, ele vai ter a função de mensageiro. Pode parecer pouca coisa, mas não é. O mensageiro, ele vivia nas trincheiras. Então era uma função muito importante, né? A guerra de trincheiras, você tinha aqueles buracos enormes, uma insalubridade, uma falta de higiene enorme. E ele vivia, com essa função de mensageiro. Como ele era austríaco, tinha uma certa limitação dentro do exército alemão, né? Ele conseguiu subir até o cargo de cabo, que era o máximo que um estrangeiro podia alcançar. Ele foi condecorado duas vezes com a Cruz de Ferro. A Cruz de Ferro de Segunda Ordem era uma bela condecoração, ainda mais pelo fato de ser estrangeiro. Então o Hitler ele viveu a Primeira Guerra Mundial na pele, de fato. Quando estava acabando a Primeira Guerra Mundial, ele estava perto de uma bomba que explodiu e ele ficou um tempo internado com problema nos olhos. Ele ficou sem enxergar quase um mês. E ele recebe a notícia que a Primeira Guerra Mundial acabou quando ele estava no hospital. E ele vai expressar muito um sentimento dessa geração de alemães que não aceitavam que a Alemanha tivesse se rendido. Com o Tratado de Versalhes, só vai poder ter 100 mil pessoas no exército alemão. 100 mil pessoas é muito pouco, mas ele faz parte do exército. E qual que vai ser a função dele? Ele vai ser um espião. Ele vai começar a se infiltrar em organizações trabalhistas para ver o que, que essas organizações estão tramando. E uma dessas organizações que ele começa a espionar é o Partido dos Trabalhadores Alemães. É um partido de extrema direita, com um discurso antissemita, né? De disseminação de ódio a judeus, antimarxista, de um nacionalismo extremado. E aquilo que ele faz para espionar para o governo alemão, ele começa. Ele tem uma simpatia por esse partido. E ele começa a participar das reuniões. E nessas reuniões ele vai conhecer o Ernest Röhm, que era um dos líderes da SA, que são as tropas de assalto. A SA era quem? Eram pessoas que tinham combatido na Primeira Guerra Mundial, agora estavam desempregados
eles formavam milícias que ficavam se batendo, se pegando na rua com os comunistas. Começa a década de 20, o Hitler ele vai começar a ter uma certa ascendência dentro do Partido dos Trabalhadores Alemães, que depois vai ter o nome modificado para Partido Nacional Trabalhista Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que é a sigla do Partido Nazista. Mas aí no próximo vídeo a gente começa a falar do Hitler a partir da década de 20, do atentado não, ele tenta fazer um golpe, como o Mussolini havia dado na Itália, ele não consegue, ele vai ser preso, mas isso a gente deixa para um próximo vídeo para não ficar muito extenso. Beleza, pessoal? Falou!